Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo de número 16, verso 9. Glória a Jesus. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Deus. Pode aceitar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não estou cego não, viu? Mas aceito essa luz aqui para poder dar mais uma visão nova aqui, porque não, eu estou enxergando tudo, viu? Eu quero só ficar mais brilhoso aqui o negócio. Glória a Deus. Não, mas o Caleb tinha 80 e ainda estava querendo matar a gente, meu irmão. Eu com 40 estou ainda. Ó, a gente tem que entender uma coisa: a gente não conta a nossa idade quando a gente nasce, é quando a gente aceita Jesus. Só estou com 26 anos só. Porque se a gente for puxar lá de baixo, que eu 40 anos eu estava peregrinando. Nós começamos a viver no momento que aceitamos a Jesus. Se a gente aceitar isso pela fé, eu só tenho 26 anos, viu, Bruno? Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia em Atos 16, 9. Nesse texto sagrado, nós encontramos aqui uma revelação acerca de um clamor missionário da nação. Em cada viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo ele priorizou uma determinada região para a evangelização. E na primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, as prioridades foram a cidade do sul da Galácia, aonde você vai ver isso lá em Atos capítulo 13. O Espírito Santo ele priorizou o sul da Galácia, porém nessa segunda viagem o Espírito Santo estava querendo ampliar a visão do apóstolo. O Espírito Santo ele estava querendo ampliar a visão missionária de Paulo, lhe mostrando um novo campo missionário. Que campo era esse? A Macedônia. Que campo era esse? É a Macedônia, o portão de entrada para a determinação do Evangelho no continente europeu. Foi nessa segunda mensagem, foi nessa segunda viagem missionária, foi a porta de entrada para o Evangelho chegar no continente europeu. A Bíblia vai nos revelar que Paulo ele tem uma visão. Isso aí é algo dado por Deus, de um homem que clama, gritando de Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. O Espírito Santo já estava dando a direção, ampliando a visão missionária de Paulo
um novo campo missionário. E esta frase, passa a Macedônia, tornou-se, no meio do Evangelho, uma frase muito popular, quando algum pastor ou algum obreiro, ele convida para cooperar com ele na sua igreja, na sua convenção. É muito comum hoje os pastores, os evangelistas ou alguém para convidar, para cooperar com ele na sua congregação. Essa semana mesmo eu recebi um convite de um missionário para a gente estar fazendo um trabalho de evangelização em um bairro. Fui convidado eu e a missionária, mas infelizmente nós não poderíamos atender esta agenda porque nós estávamos num trabalho da igreja. Então é comum os pastores, obreiros, diáconos convidar, chamar os irmãos para ajudar na sua igreja. Irmãos, eu quero convidar o fulano de tal para trazer um culto de evangelização, para evangelizar na promessa. Então isso é comum a gente ouvir no meio evangélico, evangelizar os bairros. Porém, este ajuda-nos, porém é muito mais do que isso. Essa frase que Paulo está revelando no livro de Atos, está revelando o clamor da nação, o clamor de um homem que pede, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. Porém, o africano, ele pode estar clamando: ajuda-nos a evangelizar a África. O americano, ele está clamando: ajuda-nos a conquistar a América. Hoje esse clamor das nações continua soando no continente, no mundo afora, aonde as pessoas estão clamando. O europeu pode estar dizendo: passa a Europa e ajuda-nos. Na Itália, nos Estados Unidos, todo mundo clama, dizendo: atravessa o país e nos ajuda-nos. É isso a visão que Paulo teve quando ele viu um homem da Macedônia que estava rogando. Quantos não são a nação? Quantos não são os países? Quantos não são os países que clamam, que pedem: atravessa-nos a Europa, a América do Sul, para nos ajudar a expandir o Evangelho? Esse clamor continua ainda soando por todo o continente. O latino-americano pode estar dizendo: passa a América e ajuda-nos. E este clamor ainda soa entre as nações. Esse pedido de ajuda ainda está presente em nosso meio. Todo mundo, toda nação está clamando: atravessa o continente e nos ajuda. A Bíblia vai falar em Marcos 16:15. O próprio Senhor ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos 1,16. Porque não me envergonho de evangelizar, porque é poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como do grego.
nação está clamando: ajuda-nos. E o que é que as pessoas estão fazendo? Ignorando o grito, o clamor do necessitado. Paulo, a Bíblia vai dizer que ele teve essa visão, imediatamente obedeceu a voz de Deus. Paulo, quando ele ouve, ele tem essa visão direcionada pelo Espírito Santo, ele não mede esforço para obedecer a voz de Deus. A Bíblia vai falar no livro do profeta Isaías. Isaías, ele vai ver a voz de Deus que clamava. Isaías capítulo 6, bota aí 6, verso 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Paulo, ele tem uma visão do Macedônio, lá do outro lado do continente, dizendo: oh, atravessa-nos e nos ajuda. Hoje ninguém quer mais ajudar ninguém. Hoje, eu estava até conversando com o evangelista sobre a questão da igreja. A igreja, ela é o quê? Igreja evangélica. É por isso que a gente se sente na obrigação de evangelizar. Estava até conversando com ele. O Tancredo já é bem evangelizado. Por quê? Porque tem uma igreja aqui, tem uma ali, tem uma bem aqui, tem uma aqui no fundo, tem uma aqui mais aqui, só nesse pedacinho aqui tem mais de 10 igrejas. Mas por que nós se dispõe para evangelizar? Porque é papel nosso, irmão. Eu não posso ignorar a Bíblia. Marcos foi falado, 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho. É papel nosso. E o que é que a gente faz? Com crentes afastados. Com quem que a gente se encontra? Com pessoas, pregadores do evangelho, afastados. Mas, irmãos, é responsabilidade nossa de pregar o evangelho. Eu não posso ficar em casa, fechar a porta da igreja e fingir que nada está acontecendo. Porque se a igreja ela é evangélica, eu tenho que evangelizar. Mesmo que não vai ninguém, mas eu tenho que fazer meu papel. Por quê? Porque o povo está clamando. Ah, mas está afastado, mas está desviado, mas está assim, mas é papel nosso levar o evangelho. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se aquele que está caído, a gente tem que ajudar a levantar. Paulo, ele tem uma visão de um homem que está rogando: atravessa a Macedônia e nos ajude. O Tancredo está aí, dizendo: vem e nos ajude, nos tire do lamaçal, nos tire a cegueira. Eu não tenho força de ir para a igreja, mas nós estamos para ajudar. Glória a Deus. Atos 16:10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, porque Deus o havia chamado para anunciar o evangelho. Irmãos, se os crentes obedecessem a voz de Deus, essa igreja não estaria do jeito que está. É culpa nossa, irmãos. Se o meu parente não quer estar na igreja, se o teu vizinho não quer vir para o culto, a culpa é nossa, irmão.
eu prego, irmão, seja isento. Por isso que eu doutrino, irmãos, ande como crente, viva como crente, porque para que as pessoas não venham se envergonhar de quem nós somos. Você sabe por que as pessoas não querem vir para a igreja? Por causa dos irmãos mesmo. Por que o teu parente não quer vir mais para a igreja? Por causa de você mesmo. Paulo, quando ele recebe a visão, imediatamente ele procura partir para aquele destino. Paulo deve ter dito: para eu tive uma visão de um cara em Macedônia. É perto de onde nós estamos? É não, nós vamos ter que andar vários estádios para chegar lá. Pois Paulo disse que eu vou. Porque eu tive uma visão e eu tenho certeza que é Deus que está mandando nós ir. Tu vai comigo? Estou dentro, apóstolo Paulo. O Espírito Santo me dividiu, eu e você, para lá, então eu vou contigo. Hoje as pessoas estão clamando: vem, nos ajude. Vem evangelizar no Tancredo, vem evangelizar no Tasso, vem evangelizar na vila, vem evangelizar, sai da onde tu está e nos ajude. Paulo obedece à visão do Senhor e partiu para conquistar um novo campo missionário. Filipe foi a porta que Deus abriu para Paulo divulgar o Evangelho. Lá na Europa, Lídia Filipe era uma cidade da Macedônia, uma colônia romana que recebia este nome em homenagem a Filipe, pai de Alexandre Magno. E eles recebiam muitos privilégios dos romanos. Eles recebiam muita honraria dos romanos, e lá Paulo chamou, ganhou Lídia para Cristo, a primeira alma que Cristo ganhou, que Paulo ganhou. A Bíblia vai falar em Atos 16, do 14 ao 15. Irmão, quando Deus manda, ele se responsabiliza. Aí, ó, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de público da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que ele tivesse atentado Paulo que dizia. Coloca o 15 aí. E depois que foi batizado, ela e sua casa, nós rogamos dizendo que haveis julgado, que seja fiel ao Senhor. Entrar em minha casa, ficar ali, e nos constrangeu a isso. Irmão, quando Deus te dá uma visão, te falar algo a respeito da obra, não endureça o teu coração. Eu não acredito, se Deus mandar uma pessoa fazer algo, a pessoa fica botando isso. Eu não acredito que seja Deus. Porque quando Deus toca no coração, quando Deus fala, Deus, ele cumpre a promessa dele. Deus, ele não vai dar um projeto, Deus, ele não vai dar uma visão, Deus, ele não vai dar uma direção sem ele se responsabilizar. Paulo, ele tem a visão e vai imediatamente. Aí o que é que Paulo ganha? Paulo ganha uma mulher. É a primeira alma que Paulo ganha no continente europeu. É a primeira pessoa que Paulo conquista ao pregar o Evangelho. E ainda em Filipe, Deus operou grande milagre no terremoto que sacudiu os alicerces. No mesmo episódio, no mesmo ambiente. Deus não é menino. Deus, quando dá uma visão, ele se responsabiliza. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 16, do 25 ao 34, vai falar da história do carcereiro. Deus permite até Paulo ir para a delegacia para ganhar vida lá dentro. Diz para a pessoa que está do lado: Deus tem a forma de trabalhar com seus filhos. Deus criou uma situação para colocar Paulo e Silas na delegacia. E a Bíblia vai falar que após
Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, ele não se preocupa com as acusações. Paulo e Silas cantavam e oravam e houve um terremoto. As portas se abriram e Paulo disse: Paulo já estava lá, já era conhecedor do Evangelho, já era pregador. Aí Paulo disse: olha, ninguém vai sair, vamos ficar todo mundo aqui, porque eu vou fazer, Deus vai fazer a obra. Você acredita nisso? Aí os carcereiros disseram: rapaz, você está dizendo, eu acredito. E a Bíblia fala que após a meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam, e houve um terremoto que tremeu o alicerce e as portas se abriram. Aí o carcereiro pensou: o que vai ser de mim para dar de conta dos presos? Eu vou logo me matar, porque eu sei que eu vou morrer. Porque antigamente era assim: se o soldado não der conta dos presos, ele morria. Aí ele pensou: pronto, todo mundo foi embora. Aí ele pega a espada e Paulo vê pela sombra da parede que ele estava querendo ensinar e disse: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Aí aquele homem chega para Paulo e diz: o que farei? Aí Paulo vai dizer: creio no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Você acredita nisso? Eles acreditaram, foram batizados, foram lavados os grilhões, foram batizados, ele e a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma visão a Paulo em Macedônia. Ainda em Filipe, Deus operou esse grande milagre. A Bíblia vai falar em Marcos 16, verso 20, que o Senhor sempre cooperava com os seus servos por meio de sinais e maravilha. Deus, ele honrava com sinais. Deus lhe honrava com maravilha. Porque a Bíblia vai falar que os sinais seguirão aos que crerem. Paulo tem a visão: ajuda-nos. O mundo está clamando, meu irmão, pedindo socorro. O teu parente está pedindo socorro. As pessoas estão tão sedentas, estão tão famintas, estão tão desesperadas, que a solução na cabeça deles é a morte. E nem é. A solução para o aflito é Jesus. A solução para o pecador é Jesus. A esperança para o mundo é Jesus. O que as pessoas estão tirando da sua própria vida? Porque estão pedindo ajuda e não tem quem ajude. Aquele teu parente, aquele teu vizinho que morreu, que ficou vermelho, aquele que se informou, aquele teu parente vizinho, aquele teu amigo. Sabe o que é isso, irmão? É a visão que Paulo teve de Deus e obedeceu. Deus manda nós fazermos a obra e as pessoas ignoram. Hoje todo mundo coloca a culpa na igreja. Por quê? Porque está na carne. Porque não tem a visão do Espírito Santo. Porque não tem o chamado de Deus. Porque quem tem o chamado de Deus, ele culpa todo mundo, menos a igreja. Meu casamento está fraco por causa
nós estamos vivendo uma geração de crentes light. Eu quero um cultinho que não ocupe a minha agenda. Eu quero estar numa igreja que eu não quero fazer nada. Eu quero sentar lá no fundão. Eu quero me esconder de trás da coluna para o pastor nem me ver. Crente carudo, irmão. Crente que não quer entrar no propósito de Deus. A Bíblia vai falar que Isaías, ele viu a voz de Deus clamando: quem irá? E a voz ainda clama: quem irá? Ninguém quer ir. O mundo está clamando. Paulo teve a visão. O homem está clamando lá em Macedônia. O Tancredo está clamando. A cidade missionária está clamando. Tem uma igreja para cá se fechando. Porque ninguém quer ouvir o chamado. Nem os próprios crentes que se diz ter Jesus não querem vir para a igreja. Quantos não são os irmãos que estão faltando hoje? Não estou aqui culpando quem não veio hoje. Eu estou aqui dentro da mensagem. Como é que a igreja vai crescer se os próprios irmãos não querem nem ir para a igreja? Não está se importando com o chamado. Paulo, ele teve resultado na sua missão porque ele não era aquele crente domingueiro, aquele crente festeiro, só vem para a igreja quando tem festinha, só vem para a igreja quando tem evento. Não, Paulo, ele era da obra. Paulo, ele era um escolhido por Deus. Deus, ele operava através dos sinais. Deus manifestava o seu poder por meio de milagres, irmãos. Se Deus te mandar fazer algo, faça, irmão. Eu faço evangelismo, dependendo de quem vê ou não, eu vou estar aqui. Eu queria muito que a igreja estivesse aqui nos evangelismos, é uma vez por mês. A igreja do irmão ali é toda semana. Aqui a gente faz uma vez por mês e é 2, 3 meses. Daí ainda alguém reclamando: não é da obra, não é do chamado. Porque quem tem chamado, quem está na obra, não coloca dificuldade para orar. Se está na chuva, se está no sol, ele está dentro. Dependendo de quem esteja ou quem não esteja, o trabalho acontece. Por quê, irmão? Porque eu tenho que atender aquilo que Deus determinou na sua palavra, que nós temos que evangelizar os 4 cantos da terra. Depois dessa visão, Paulo passou a priorizar o chamado ainda não conquistado. Hoje nós estamos vivendo aquela geração de crente que aqui é que é bom. A igrejinha com ar-condicionado, o pastor tem uma palavra boa, uma banda que toca bem, um homem que prega homilética, hermenêutica, exegese, um pastor que prega bem. Do lado tem um cantinho para nós esconder com a nossa casa. Aqui é que é o lugar, irmão. É os crentes de hoje. Não querem mais se esforçar para evangelizar, não querem mais se esforçar para fazer a obra, se acomodou. Eu não quero uma acomodada desse na minha vida de jeito nenhum, irmão. Porque Deus me chamou com um propósito. Deus me chamou para fazer a obra dele aqui na terra. Paulo, ele priorizou o chamado ainda não conquistado. Romanos capítulo 15, 19 a 20. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, que desde Jerusalém ao redor do
dessa maneira me esforçarei para anunciar o Evangelho. Não onde Cristo foi nomeado. Você sabe o que é Paulo está querendo? Eu quero pregar aonde Cristo não pregou, pessoal. Eu quero ir para um canto que não tem o Evangelho. Para quê? Para que não edifique sobre o fundamento alheio. Paulo é humilde demais. Paulo disse: não, eu vou pregar lá em Jerusalém, eu vou voltar. Paulo, tu vai morrer, fica aqui mesmo. Não, eu quero ir os quatro cantos da terra. Aí Gaio tem uma visão: olha, o dono desses 5 aqui vai ser preso, vai ser chicoteado, vai ser morto. Aí Paulo diz: eu vou. Porque ele não era aquele crente de igreja, só queria estar na igreja. Na igreja onde estava, ele queria crescer. Ele queria conhecer outros lugares que ainda o Evangelho não tinha sido pregado. Paulo queria pregar cidades já não havia pregado. Ainda hoje, Paulo queria dizer: não, eu vou para um canto que não tem o Evangelho. Eu vou pregar aonde ninguém quer ir, eu vou. Hoje não, hoje nós estamos vivendo uma época de crente que ele quer pescar da tua igreja. Hoje os pastores não querem sair para evangelizar não, viu, irmão? Dificilmente a gente vê uma evangelização de poucos. Por quê, irmão? Porque a igreja que abre uma linha, ele quer pescar o que tem aqui. Vou convidar aquele irmão ali que ele prega bem, trazer a missionária, porque a mulher tem revelação, para cá. Aí começa a pescar na igreja. Aí com uns convitezinhos para ministrar. Pastor, eu fui convidado para pregar na igreja do fone, tá? Irmão, hoje é domingo. Não, pastor, mas é hoje mesmo. Domingo. Crente sair dia de domingo para pregar em outra igreja é crente descompromissado com a igreja dele. Eu recebo chamado quarta, sexta e domingo para pregar. Sabe o que é que eu digo? Não posso. Aí semana recebeu um chamado missionário para fazer uma missão. Aí disse: irmão, no dia do nosso culto não tem como. Por quê? Porque é missão lá, é missão aqui. A obra lá, a obra também é aqui. Aí os pastores começam a pescar de dentro da igreja. Vamos começar aqui o evangelista para pregar aqui na igreja. Aí o evangelista vai lá, prega e morre. A igreja é toda no climatizado, cadeira estofada, o LED, aquela mulher, o povo fica todo admirado. Aí convida o obreiro, convida a diaconisa, convida a missionária, convida todo, aí fica todo mundo admirado no palácio da igreja. Essa é a igreja. Eu vou ficar aqui. A minha igreja, eu estou sentindo que Deus e o meu tempo lá já acabou. Então o cara que está fechado, irmão. Trocando o seu chamado por qualquer coisa. Uma certa vez um irmão chegou para mim: pastor, eu vou para a igreja porque recebi uma proposta. Eu pensei, irmão, proposta? Nunca pensei que a igreja teria proposta para crente. As pessoas estão perdendo a visão daquilo que é importante. Mas sabe o que é isso aí? Porque sai para convidar para pregar, irmão. Aí se admira. E eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí. O camarada sabe que tem culto quarta, sexta e domingo e faz a agenda quarta, sexta, domingo. Aí eu digo: vá na bênção, meu irmão. Uma vez o irmão chegou: eu vou sair desse ministério porque o pastor está acabando com o meu ministério. Eu acabando com o ministério? Não, a gente tenta só ensinar. Se não quer aprender, não, meu irmão. Paulo queria pregar aonde ninguém tinha pregado, para que ele não venha pregar sobre o fundamento da lei.
E essa evangelização hoje são assim: vou pescar o Bruno, vou pescar o Bruninho, que ele é da mídia. Ei, irmão, bora lá para a igreja, para tu me ensinar a mexer no computador. Aí o Bruno vai lá e dá logo a Coca-Cola no churrasco, calçone. O camarada começa a gostar. Computador, aquela que é maçã. Como é o nome? iPhone, né? Que é maçã. Não estou dizendo que é o caso do nosso teatro do Lobreiro, estou só tentando fazer com que você entenda. Porque as pessoas estão indo por aquilo que vê. Aí eu fui pregar naquela igreja, o som é muito bom, a banda é muito boa, o clima, o ar-condicionado, e o pastor gostou de mim. Eu vou ficar lá. Pastor, Deus está mandando dizer que o meu tempo vai acabar. Mentiroso. Deus não manda ninguém sair da igreja, irmão. Que história é essa? Como é que Deus vai dizer, pastor Miro, sai dessa igreja e vai para a igreja? Que história é essa, irmão? O nosso Deus não é Deus de divisão, irmão. Aí o camarada com o seu argumento, nada a ver. Mas sabe por quê? Porque ele gostou da igreja do fulano, porque lá tem o computador da maçã. E no final do culto tem uma Coca-Colazinha com pizza. Aí as pessoas deixam ser influenciadas. Sabe o que é isso? Evangelho de pescada. Ninguém quer ir mais para da rua, ninguém quer ir para os bar, ninguém quer ir para as bocas de fumo a resgatar os perdidos. As pessoas querem tirar da igreja. Tem aquela irmã de rosa ali, que canta muito bem. Irmã, vamos levar para cantar lá na igreja. Aí a irmã vai e canta no microfone bom. Glória a Deus, Deus dela vai se acabar. Não é o que tem no Senhor. Aí a irmã vai dizer, vou ficar aqui. Ele gostou da minha voz. Aí a irmã vai, leva o fulano, leva o ciclano, leva o beltrano, vai todo mundo. Por quê? Porque foi pescado pelo sol. Porque ninguém quer mais evangelizar. Eu não tenho problema com quem vai visitar a igreja. Os irmãos da igreja já dizem, vocês são livres para fazer o que quer. Eu não estou mais não brigando sobre ele para doutrina, para mim tanto faz, eu não vejo. Eu prego perfeito. Se vier um obreiro, eu prego a mensagem que fosse uma vez sobre ele. Eu quero que as pessoas estejam aqui por vontade, não por obrigação. Porque a Bíblia vai falar que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Paulo, ele queria pregar no lugar que ninguém tinha pregado. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 16, Paulo ainda diz, para anunciar o Evangelho nos lugares que está além. Paulo vai falar isso. De vós não em campo de ouro, para não nós gloriarmos do que estava já preparado. Paulo está dizendo isso, eu não vou pregar, vou evangelizar ali perto da promessa, porque já tem umas irmãs aí do cafezinho. Não vou evangelizar, eu não vou pegar o povo que está ali, porque já tem um povo que já está evangelizando ali. Então, eu vou para outro campo. A igreja do Senhor possui muito desafio a ser conquistado. Existe muita região que precisa ser priorizada. Fala-se de muito dos países que compõem a religião da terra desconhecido, conhecido demais como a janela 1040. Cadê que as pessoas querem ir lá? Sabe por que não quer ir? Porque morre. A janela 1040 são os países, a religião da terra, as regiões que precisam ser alcançadas. Pergunta se um missionário quer ir. Pergunta se uma missionária quer ir. Não, os missionários hoje querem dar só nos hotéis de luxo, pregando na igreja. Irmão, missionário não é para pregar na igreja, missionário é para pregar na favela. Mas o que é que a gente está vendo hoje? É a missionária do salto alto. Vai lá na janela 1040, a ver se a negada corta logo o cabelo logo com a faca. Os missionários hoje
Só não falta, vai lá para a janela 10h40. Não querem não, irmão. Por quê? Porque lá esfriou-se. Nada contra missionário pregar na igreja, viu, irmão? Mas eu tenho uma visão diferente de missionário. Ele tem que ir para onde ninguém quer ir. Ser missionário hoje, do jeito que as pessoas querem, você não faz mais. Vou fazer aqui um evento do Tancredo Neves, pegar o evangelista Paulo, pegar o missionário Juliano, pegar aqui o grupo de obreiro, fazer um trabalho com um povo que já são quase crentes. Bater uma foto e colocar nas redes sociais. Eu faço. Agora vai lá naquele campo lá que ninguém quer nem ouvir palavra crente lá. Ninguém quer ir. Por isso que são países, regiões que são conhecidos como Janela 10h40, além de tantos outros campos missionários carentes de evangelização nos nossos dias. É só o que a gente ouve. Missionário fulano de tal vai pregar na igreja fulano de tal. Eu não faço nem questão de ir. Não, vamos missionário, um homem de Deus, pregar na igreja do fulano, não faço nem questão desses convites. Campo de missionário é lá na favela, lá onde o tráfico rola e a metralhadora está lá. Já entrei aqui no coisa aqui, o evangelista Bruno, um menino, era com uma escopeta na mão aqui, ó. Vai ver se quiser todo mundo que quer ir. Ninguém quer mais. O povo está clamando, o povo está gritando. Passa a cinquentinha e nos ajude. Passa os lugares e nos ajude. Está de missionário aí evangelizando os ricos. Missionário profetizando para ricos. Isso é um absurdo, irmão. Nada contra o dom de profecia e de revelação. Então tira o nome de missionário e coloca o nome de profeta, que é melhor. Paulo, ele obedece à visão, ele anuncia o evangelho nos lugares além dos campos de ouro, para não gloriarmos no que já estava preparado. Não vou abrir uma igreja aqui não, porque tem a promessa, vamos respeitar a promessa, pessoal. As pessoas estão abrindo a igreja no fundo da igreja. Um dia desse uma igreja aqui, o quintal da igreja. Se eu botasse o lixo na calçada, esse cara está entrando na calçada da igreja, o lixo. Sabe o que é isso? É o que Paulo está dizendo. Eu acho isso uma falta de visão muito grande dos pastores. As igrejas hoje estão virando igual o comércio no centro da cidade. Se tem aqui um comércio que vende isopor, aí tem aqui abre do mesmo jeito e o aqui do mesmo jeito. Tem um quarteirão só de coisa que vende isopor. No mesmo rua. Assim é que eu falei com a igreja. Abre uma igreja aqui, abre outra ali, abre só nessa rua aqui tem duas. Essa e mais outra. A igreja do Senhor possui muitos desafios a serem conquistados entre as regiões. Outros campos missionários que são carentes de evangelização em nossos dias. Romanos 10:14. Como pois invocarão? Porque a missionária falou: aquele que não crê, como creu se não há cruz? Se não tem que ouvir, como ouvirão se não há quem pregue, irmão? Verso 15: como pregarão se não for enviado? Como está escrito, com favor dos pés do que anuncia o evangelho da paz, que traz alegria de boas novas. O Senhor deseja ampliar a nossa visão. A gente está tentando fazer projeto, né, missionário? Deus colocou no coração da missionária para conquistar as pessoas, irmãos.
para reconquistar as pessoas. Deus, Senhor, Ele deseja ampliar a nossa visão missionária, ampliar a nossa conquista. Deus, Ele quer nos dar uma visão. Hoje a gente está precisando de pessoas para ajudar, aí só tem pessoas para criticar. Então, não, esse trabalho legal. Não é questão de gostar, é ajudar. A gente faz projeto para melhorar, tá? Faz um trabalho para crescer. Tem um trabalho com as mulheres da própria igreja não vêm. Faz um trabalho com os jovens e adolescentes, os próprios jovens e adolescentes não vêm. Faz um projeto com os valores da igreja, faz como a gente faz tudo aqui, os próprios irmãos não vêm. Diz para a pessoa que está na mão, quem vai crescer desse jeito? Quem vai crescer desse jeito? Se eu tenho um evento no dia do tal dia, aí eu faço questão de abrir um evento naquele mesmo dia, só para mim. A própria igreja está se dividindo, irmão. Mas você sabe qual é a nossa visão? É fazer o trabalho. Eu me preocupava muito com quem não queria estar aqui, agora deixei de me preocupar. Porque, irmão, o evangelho está para ser entregado. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Quem vem, recebe. Quem não vem, não recebe. A igreja, ela só cresce quando a gente está junto. Se tu não trabalha com a minha mesma visão, a gente não tem como crescer, não tem como andar dois juntos, não tiver concordância. Não tem como a gente prosperar na obra se o Bruno tem uma visão e eu tenho outra. E sempre acontece isso na igreja. Sempre vai ter alguém do contra. Mas a questão não é aquele que é do contra, a questão é aquele que vamos se ajudar para fazer. Deus, Ele quer ampliar a nossa visão, irmão. Mas se o negócio andar, eu tenho que querer. O Bruno tem que querer, o Diácono Bruno tem que querer, a missionária tem que querer, o evangelista tem que querer, a diaconisa tem que querer, a irmã tem que querer, o jovem tem que querer, os músicos tem que querer, tem que estar todo mundo na visão. Mas você sabe o que é que acontece hoje? É que a igreja é culpa dos problemas das pessoas. Está repreendido isso, irmão. Tira isso da tua cabeça. Se o teu casamento está fraco, não coloca a culpa da igreja, não. Se o teu filho está rebelde, não coloca a culpa da igreja, não. Se o negócio não está andando, não coloca a culpa da igreja. A igreja, ela não destrói relacionamento, ela constrói relacionamento. Eu não entendo como é que uma igreja destrói casamento se a igreja trabalha com família. Mas uma coisa que você tem que entender: se o casal está na obra, os dois têm que estar em concordância. Se um for da obra e a mulher é quase da obra, não dá certo. Pode acabar lá com esse negócio todo aí, fica lá no seu cantinho sentado nas cadeiras, ou então vai lá para o fundão, porque você vai ter problema. Mas quando o homem é da obra, quando a mulher é da obra, não tem problema. A missionária, amor, vai ter evento tal dia das mulheres, vai começar aqui, ó, tal hora. Não tem hora para voltar. Vai na paz. Quem é da obra é assim. Quem não é da obra, uma hora dessa, não sei o que, fica espraguejando. Faça isso não. Faça isso não. O marido vem para a igreja, a mulher fica espraguejando. Faça isso não. Ou tu vem ou tu fica no caminho, não adianta. A mulher vem para a igreja, aí o marido fica espraguejando. Para a igreja, logo, pastor. Ainda quer botar a mulher para o pastor. Não quer ninguém não, irmão. Vai morar na igreja. Tem mulher que é desse jeito, tem homem que é desse jeito. Não
Mas quando o homem e a mulher têm a mesma visão, amor, não vou poder ir para o culto hoje não, mas vai lá e ora para mim, fica na paz, que lá vai acontecer, meu filho. Está bem, concordância. Tem mulher que não ajuda o obreiro, tem obreiro que não ajuda a mulher. Em vez dos dois trabalhar juntos, fica um colocando a pedra no sapato do outro. Aí nem ele cresce, nem ela cresce, e a obra fica pelo mesmo caminho. Aí o relacionamento se desgasta, aí quem é a culpa é da igreja. Irmão, eu estou com 15 anos pastor dessa igreja, a igreja nunca foi problema no meu relacionamento. Pode ter problema de outra coisa, nem da igreja. É uma coisa que eu digo para o missionário, a igreja não tem problema de nada. Porque a igreja é o lugar onde está Deus. Irmão. Se está acontecendo alguma coisa, seja em qual for a hora, o problema está em nós, não está na igreja. Eu estou com 15 anos na igreja, eu passei o que eu quiser. Eu viajo, eu saio para a churrascaria, eu saio para a pizzaria, a igreja não é problema. No dia que eu não puder estar aqui, tem uma pessoa que fica aqui, a igreja não vai fechar. A igreja nunca foi problema nos meus passeios. A igreja nunca vai ser problema para nada na nossa vida se nós trabalharmos com a visão. Aí, se o homem é crente e a mulher é quase crente, vai ter dificuldade, graças a Deus. Que a mulher quer estar na praia e o marido quer estar jejuando. Aí não vai dar certo. A carne e o espírito não se bate. Se a mulher quer estar na igreja, o homem é carnudo, quer estar na praia, na churrascaria, não vai dar certo, irmão. Sempre a igreja vai ter um problema. Missionário, pastor, estou pensando em sair comigo. Qual é o dia? Tal dia, dá certo. Vamos passar todo dia? Dá certo. A gente trabalha dentro das formas, irmãos. Quando a gente organiza a agenda, tudo dá certo. Mas eu quero viajar no dia do culto. É pecado, pastor? É não. Mas se a gente se programar, a gente não perde o culto. Não é pecado querer passar uma semana viajando, não. Porque viagem para mim é missão. Se eu for para qualquer canto, eu vou para fazer obra. Não vou para o canto para beber água de coco nem comer churrasco, não. Se eu tiver oportunidade, eu falo de Jesus. Aí o crente, ele perde a visão, ele vai viajar e vai lá uma tanguinha, uma coisa vai sair caro. Rebola logo a Bíblia, rebola a cabra, o paletó e a pintura, aí fica só na carne. Aí não dá certo não. A gente tem que fazer os nossos passeios, os nossos trabalhos missionários. Vai viajar para onde? Para a serra, beleza. Coloca a Bíblia dentro, porque se tiver igreja lá perto, eu vou para o culto. Não, mas ele vai passear. Não, passeio é de dia, de noite é culto. Se tiver igreja, não vai ter. Glória a Deus. Eu sou assim. Tem a casa daqui a pouco, é cheia de igreja. O culto, se tiver culto, vai contar a Bíblia. O meu carro não falta Bíblia, não falta sandália, não falta sapato. Bota o microfone que só tem tempo. Porque os nossos trabalhos, as nossas viagens, as nossas condições é a obra. Sabe quando é que funciona isso? Quando a gente trabalha em acordo. Porque não é porque eu estou na igreja, eu não estou em Fortaleza, ou eu não estou no dia de culto, que eu vou dar batalha, não. A gente tem que entrar no espírito. Até no cinema a gente tem que ir no espírito. Porque se tiver alguém tem um filme aí, o demônio, o crime do diabo, o espírito vai ficar na porta também. Tem que ir no espírito, irmão. Porque quando a gente sai de casa para o mundo, a gente vai para o território do diabo. Coloca isso na tua cabeça. Não vai pensar de ficar igual o Satanás, de estar passeando, não, porque quem passeia é o diabo. Está lá em Jó. Satanás não tem que passear a terra e andar por ela. Até para nós curtir e viajar, a gente está no espírito.
Vou para o cinema, meu amor, pus embora, tem que estar no Espírito. Porque se qualquer momento demônio se manifestar, a gente usa a autoridade do nome de Jesus. Porque até se você não escolher o filme certo, você pode ser demoniado. Tem um filme aí que uma jovem foi manifestada, não assistiu o filme, foi manifestado. Também filme diabólico. Quer passear, quer curtir, quer viajar com a família, aquele negócio todo, pega a direção de Deus e vai no Espírito. Isso é o papel do crente. O crente e a mulher que tem a mesma visão. Quando um é carne, o outro é espírito, sempre vai ter problema. Quando o outro, não. Aí começa a confusão. A visão, irmão. Isso aqui é visão. Quer viajar? Viaja. Quer aproveitar a família? Viaja. Quer aproveitar os filhos? Faça tudo conforme as suas necessidades, mas não perca a visão. O Deus, Ele quer ampliar a nossa visão missionária. A obra que Deus tem na minha vida não é só aqui em Fortaleza, em qualquer canto onde eu for. Quer ir para onde? Quer ir para o show? Vai na visão de Deus. Quer ir curtir na casa de praia? Vai na visão de Deus. A gente não pode perder, irmão, a visão do Espírito Santo. A gente não pode perder a direção de Deus. Voltando para o texto de Paulo, ele tem uma visão do Macedônio: olha, atravessa-nos e nos ajuda. Pastor, eu estou precisando fazer uma viagem com a minha família. Sabe o que é essa viagem? É que Deus está mandando dizer: atravessa-nos e ajuda alguém lá. Pastor, eu vou para a serra, passar 4 dias lá. É alguém que está clamando, pedindo para você atravessar para ajudar alguém. É dessa forma que a gente tem que ver. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai fazer que nem Paulo, a gente não vai tardar o chamado. Fique de pé. Jeremias capítulo 13, verso 1. O Senhor era, porém, Josué. Jeremias 3, 1 também. É Josué também. É lá, bota lá. Glória a Deus. Josué 3, Jeremias 13, 1. Josué 13, 1. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, que diz o Senhor, já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus, Ele quer ampliar as nossas visões. Se você está sentindo de Deus de fazer uma viagem, seja com a família, seja qual for a viagem, é porque alguém está clamando: atravessa-nos e venha nos ajudar. Mas eu quero que você nunca coloque a igreja, a obra de Deus, culpe a igreja com os seus problemas. Porque a obra de Deus nunca vai ser problema na vida de ninguém. A obra de Deus nunca vai ser problema para a vida de alguém. Se está tendo um problema na vida de alguém, ou de algum relacionamento, precisa ser pensado e tentar ver onde é que está o erro. Porque uma coisa eu sei: o erro não está na igreja,
O erro não está no pastor, na mensagem que o pastor prega. Às vezes o erro está em nós mesmos. Paulo, ele obedece à visão de Deus e vai imediatamente. Que nós, irmãos, nessa noite, vemos, ouvir o clamor das nações, que clamam, e fazer que nem o apóstolo Paulo. Segue a visão, obedece a visão, e Deus vai honrar o nosso trabalho acompanhado de prodígios e de maravilhas. Você pode aplaudir ao Senhor? Quero convidar o evangelista para trazer o louvor. Enquanto o evangelista louvou o Senhor, você está com a oportunidade de contribuir